Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiro. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias, como a gente vai ver hoje. Bombeiros em ação. Vamos falar hoje sobre prevenção e educação pública. Um negócio que o bombeiro dá tanta importância que ele está diretamente ligado à divisão operacional. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero dizer para você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Recebemos aqui hoje, com muita alegria, a querida Sargento Daiane e o nosso querido Sargento Arraes. Pô, Arraes, conheci ser soldado, hein? Faz tempo já, Arraes. Faz tempo, senhor. Faz um tempinho já, né? Eles estão aqui, como eu já disse, para falar sobre educação pública, que é um dos programas talvez de maior relevância e importância que o bombeiro tem hoje. E nós vamos falar sobre isso, começando aqui pela nossa Sargento Daiane. Dai, são quantos anos, quanto tempo você está envolvido com essa atividade do Corpo de Bombeiros? É um prazer, Coronel, estar aqui, participando aqui desse evento. Para a gente é um evento, né? Poder levar um pouco de informação sobre a educação pública do Corpo de Bombeiros. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu estou na educação pública desde 2016, final de 2015, começo de 2016. Desde então, uma trajetória aí eu entendo que bastante evolução, profissional, bastante satisfação. E estamos aí com a educação pública na veia. Mas você já tem um histórico, né, Daí? Eu te conheço, evidentemente, você trabalhou no gabinete do Corpo de Bombeiros, no gabinete também, em determinado momento, lidou com essa parte de comunicação, com a parte de comunicação com o público, educação pública. Com o passar do tempo, a estrutura foi sendo melhorada, até que nós criamos, eu até cometi um engano, né? Ela está no departamento operacional, na divisão de educação pública, que foi uma criação que veio a posteriori, né? Para ter realmente o foco e a ênfase nessa questão. Tá certo o que eu estou falando? Sim, senhor. A educação pública, ela pertencia ao gabinete, né? E em 2000, se eu não me engano, na reestruturação do QPO em 2016 ou 2017, ela passou para o departamento operacional para vincular as nossas atividades, as estatísticas, né, as ocorrências aí de maior incidência, e para a gente atuar, né, com a educação pública baseada nesses números e levando em consideração o que o departamento operacional prevê, né, que é a questão da estatística, que é a questão de onde acontece determinados tipos de ocorrência. Então, nesse ano, com a reestruturação do QPO, nós passamos para o departamento operacional. E nada faz mais sentido, né? Porque a atuação preventiva, através da educação pública, busca evitar que haja efetivamente o acidente, que haja ocorrência, correto? É isso aí, né? Sim, sim. Nós trabalhamos na prevenção a fim de minimizar, né, a quantidade de ocorrências e prevenir, né? Educar para prevenir, né? Educar e capacitar para prevenir a ocorrência de maiores, né, acidentes e perdas de vidas. Fala um pouquinho do Arraes. O Arraes, você tem um histórico parecido, né, com o da Daiane, né? Você começou lá no 3º GB, depois veio para o gabinete, trabalhamos juntos lá, na imagem e som. Quer dizer, na verdade você trocou de departamento, mas mais ou menos fazendo a mesma coisa, né? Sim, senhor. Eu tive a honra de conhecer o senhor como tenente, grande referência para a gente como tropa, uma pessoa super humana em tratamento com a gente. Trabalhei no gabinete, fazendo uma parte de edição, e tive a oportunidade de conhecer o projeto da educação pública, às vésperas de passar na escola de sargentos. Eu fiz um trabalho lá por 10 meses e eu me encantei. Cada detalhe do acesso à criança, ao jovem, à família, ao professor, é apaixonante o trabalho de educação pública que é feito pelo bombeiro. É assim, impressionante. E estar participando nesse momento desse projeto com o senhor, com a sargento, que são referências pra gente, vendo o quão longe esse projeto chega, é espetacular. Não, a gente fica muito feliz, até porque o trabalho é do Corpo de Bombeiros e a gente, como fundação que presta um suporte a esse trabalho, a gente também fica muito orgulhoso, né? Só para vocês saberem, todo esse material que daqui a pouco a Dana vai fazer, né? A própria figura do Faísca, que é o mascote, e o material produzido, quem protege os direitos autorais disso é a Fundabom. Então tudo isso aí está protegido, né? Toda a produção intelectual, toda a produção material, toda a metodologia pela Fundabom. Mas aí, vamos falar um pouquinho então sobre o que a gente está fazendo, o que vocês estão fazendo para a educação pública. Começa falando aí, sei lá, qual você tem tanta coisa, começa por onde você quiser. Né? Tá.
Eu gostaria de falar um pouco sobre o começo, né, da educação pública. Na verdade, nós como bombeiros, né, nós somos educadores natos, né? O bombeiro ele tem essa capacidade de transmitir esse conhecimento, acho que com o intuito máximo de proteger as pessoas, de ensinar. Então, acho que a educação pública está na veia do bombeiro. Mas eu gostaria de falar do Programa Bombeiro na Escola, que é hoje um dos carros-chefes, né, da educação pública, que ele começou lá em 1983, na região do 9º GB, hoje 9º GB, Ribeirão Preto, Bebedouro, aquela região toda foi implantado o PBE, né, que é o Programa Bombeiro na Escola, nessa época. E com uma configuração totalmente diferente, 18 horas aulas, o bombeiro ficava um tempão ali com as crianças e tal. E aí a educação pública ela veio caminhando, nós tivemos o coronel Mauro Lopes, que foi... Não podemos deixar de falar, porque muita coisa que a gente tem aqui, inclusive o mascote de criação do Mauro Lopes, né? Sim, o coronel Mauro Lopes, que é o nosso grande entusiasta e é a nossa referência de educação pública. Ele já veio, né, pensando, os trabalhos dele foram todos voltados para a educação pública. Então, ele começou essa sementinha que hoje, né, cresceu, foi ele que começou. E o que ele fez? Ele começou com os projetos, né, de compra de material, compra de tudo que o bombeiro precisaria para estar inserido dentro da escola, dentro do ambiente escolar. E a própria metodologia, como eu disse, a compra de materiais, compra de viaturas, foi tudo nessa época do coronel Mauro Lopes, cerca de 2011, 12, 13, que eu encontrei lá bastante projeto básico dessa época. Os 3 primeiros cursos de bombeiro educador foram nessa época. E aí de lá para cá a gente foi pensando, acho que, né, quem trabalhava na educação pública foi pensando em modernizar. Quando chegou em 2016, mais ou menos, nós fizemos uma busca em todos, na verdade um levantamento de como que o estado de São Paulo, os GBs, né, eles estariam naquele momento fazendo educação pública. E aí nós encontramos várias demandas diferentes. Tinha GB que a gente tinha o programa Bombeiro na Escola, tinha GB que a gente tinha o Bombeiro Mirim, tinha GB que a gente tinha o idoso. A gente tinha vários formatos que não se conversavam. Né? Vários modelos de educação pública. E aí foi o momento que a gente entendeu que a gente tinha que reestruturar a educação pública. E aí foi isso que nós fizemos. Chamamos CBI, chamamos CBM e falamos, olha, a situação é essa, a gente tem... eu lembro que era o coronel Maculevicius, nós identificamos no mínimo 20 iniciativas diferentes no estado, 20 programas diferentes, e cada um com uma linguagem diferente, com material diferente. Tinha lá no 14GB, que hoje Sargento Ana Lúcia desenvolveu uma cartilha muito bem desenvolvida, que alguns GBs até se inspiraram para utilizar essa cartilha. E só que assim, nada padronizado, nada que falasse a mesma linguagem, e nem o programa, nem nada era padronizado no estado inteiro. E a gente precisava disso para dar qualidade, para a gente entender e falar a mesma linguagem de ponta a ponta do estado. E aí foi nesse momento que a gente resolveu que a gente ia fazer esse diagnóstico e ia entender o que a gente podia estabelecer a partir daquele momento. Em 2016, mais ou menos, né, que foi essa virada de chave, a gente entendeu que a gente tinha, era o coronel Maculevicius, a gente entendeu que a gente tinha que ter uma estante. Eu faço essa analogia que eu trouxe, né, dos ensinamentos do nosso coronel Maculevicius, que era de que a gente tinha que ter uma estante, né, de produtos da educação pública, que a pessoa pudesse olhar e falar, olha, aquele produto serve para isso. Serve para isso, posso usar em tal situação, em tal projeto. Então nós temos palestras, nós temos os programas, nós temos, aí eu vou esmiuçar um pouquinho depois do senhor. E aí foi baseado nisso que a gente entendeu, né, que a gente tinha que ter esses produtos, alguns com mais importância, mais abrangência, mais padronização, e outros que fossem mais de demandas particulares dos GBs. Os programas já existentes, as demandas já existentes, nós não sufocamos. A gente entendeu que a própria padronização iria fazer isso, né? Porque a gente trabalho de convergência, né? Sim.
E aí ia sufocar naturalmente essas demandas diferentes do que a gente estava com a intenção de padronizar. E aí foi isso. Em 2018 nós começamos a trabalhar no desenvolvimento da documentação, da diretriz de educação pública, das notas de instrução. E aí foi um período longo também, onde nós pensamos também que a gente tinha que ter uma plataforma de educação à distância, também vou falar bastante. E aí os projetos de padronização, de tudo, começou nesse momento, né, de entender que era aquilo que a gente precisava. E o mais importante, né, que a gente elegeu como carro-chefe, que seria o carro-chefe da nossa educação pública, é o PBE. Por quê? Porque a gente está atuando ali preventivamente. Diretamente o bombeiro com a criança. Né? Com a criança, que é uma semente. O Arraiz, você foi bombeiro educador, né? Foi, como cabo. Um dos nossos melhores bombeiros educadores. E me fala um pouquinho, ela está falando aí de forma estratégica, né, de como foi estruturado, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre como é que é o trabalho do bombeiro educador. O que o bombeiro educador faz? Olha, o bombeiro educador, ele é maravilhoso. A gente até... Puxa só o microfone um pouquinho para você. Aí, ótimo. O bombeiro educador é um trabalho maravilhoso. Eu me encantei com as crianças. Cada realidade que a gente chega lá com a escola e se depara com as crianças, principalmente as crianças carentes, que não têm acesso a um conhecimento mais abrangente fora da realidade da escola. Quando elas veem o bombeiro de perto, elas se encantam com a gente. Elas passam um amor pra gente tão grande e elas prestam atenção e trazem a realidade delas. As escolas abrem as portas para o bombeiro e muitos deles querem ser bombeiro. A gente inspira para eles não só a nossa profissão, mas o estudar, respeitar a família, respeitar os professores. Os professores, as diretoras, eles gostam mais da gente estar lá do que as próprias crianças, porque as crianças nos obedecem numa simples mensagem que a gente passa para elas, que tem que obedecer o professor, obedecer a professora, obedecer o que eles passam. As crianças, elas passam até no formato de militarismo nosso, a respeitar as professoras de uma forma diferente. Acaba extrapolando, né? A gente está lá para falar de segurança no lar, para falar de segurança e prevenção, e a imagem, né? Que eu acho que você está dizendo, né? A imagem do bombeiro, né? A postura do bombeiro acaba motivando e incentivando outras coisas, né? Outros valores, né? Outros valores. Então, ao final, nós temos um momento que é a formatura. Nós temos todo um roteiro que foi desenvolvido pedagogicamente pela educação pública. Então nós temos etapas que é passo a passo, que é um crescimento de ensinamento que é passado em cada etapa com as crianças. Então tem todo um cronograma, uma logística, preparação com a escola. A gente não chega de supetão, então é tudo planejado e programado. E quais são os assuntos que são abordados durante esse treinamento com as crianças? Quais são os tópicos, né, que a gente fala para eles? Nós temos dois tipos de tópicos, para as crianças pequenininhas e para os adolescentes e a juventude. Os pequenininhos nós ensinamos desde do passo que tem que pegar na mão da mãe para atravessar uma rua, que são coisas simples, ao passo de ir para a escola, de retornar para a escola. O número de emergência. O número de emergência é o 93. Como elas têm que fazer para sair abaixadas no momento de emergência, que não tem que pegar a bolsinha dela na escola, na sala, e sim sair para o ponto de encontro. Então já começa ali as sementes de um momento grandioso de brigada, caso tenha uma necessidade real. Nós ensinamos para elas que não pode mexer com fogo, com tomada, que ela não pode tá perto do fogão, mexer na panela. Então se ela mexer com álcool, os produtos de limpeza, que ela tem que usar o capacete. Nós tivemos até uma brasileira, eu usava em alguns vídeos, outros bombeiros também, que ela foi campeã mundial de skate. E nós mostramos, olha, tem que usar o capacete, olha aqui a campeã, tem que seguir os passinhos dela. Aquela menina de 13 anos, né, que ganhou medalha olímpica, fugiu o nome dela agora, esse aí. Raíssa. A Raíssa. Motivou, e aqui próximo de São Paulo, em Guarulhos, então motivou muitas crianças. As crianças tinham como ela, quando aparecia a fotinho dela no telão, as crianças se identificavam com ela. E falavam, tá vendo? Capacete, tem que usar, tem que obedecer. E sempre pincelando, obedecer o papai, obedecer a mamãe, obedecer o professor, estudar. Isso nós estamos falando das crianças pequenininhas. Já os maiores, a linguagem com eles, porque os pequenininhos, nós não podemos ensinar para eles o fato de fazer um RCP. Eles identificam, mas sabem o telefone de emergência. Quando o papai, a mamãe, o vovô está ali caído, desmaiado, não responde, eles sabem, aprendem a ligar para o 193. Já os maiores, nós ensinamos os primeiros passos, identificar se a pessoa não responde, se ela está respirando, iniciar uma manobra ali naquele adulto.
E aí também fazer o chamado de 193. Na parte teórica, a gente tem o primeiro dia, que é toda a parte teórica. 4 horas aulas com eles. E depois a parte prática. Nós fizemos um trabalho numa escola na Vila Formosa, bem no momento do final da pandemia. E quando comecei a falar para os adolescentes desengasgar uma criança, todos levantaram, abraçaram uma menina que estava lá de uns 14, 15 anos e começaram a chorar. Eu imaginei o que era, mas não tinha certeza. Os professores viram um círculo, um choro assim, em coral, com eles todos chorando uns 20 minutos. Aí quando eu só fiquei observando, quando acabou, levantei, chamei a menina, tudo. O irmãozinho dela tinha morrido engasgado há poucos meses. E ela não sabia o que fazer na mão dela. Puxa vida. E aí o professor, a escola, poxa, se a gente tivesse essa aula antes, a irmã saberia como desengasgar o irmãozinho dela. E morreu nos braços dela. Então assim, foi emocionante. Aí repassei com um a um, passei do horário, fiquei 6 horas com eles lá, repassando um a um, tirando as luzes, passando de novo. E foi emocionante. Então, o quanto esse trabalho ele é importantíssimo. Salva vidas. Salva vidas, né? Salva vidas. É o bombeiro salvando vidas sem atuar operacionalmente, né? Sem ter que intervir, mas sim atuando antes para educar, para evitar a intervenção. Perfeito. Por isso que hoje está no departamento operacional do Corpo de Bombeiros. Faz todo sentido. Vamos falar um pouquinho dos números, Daiane. É o principal prato, o principal produto na prateleira, né? O bombeiro educador. Quantos bombeiros educadores nós temos no estado de São Paulo? Coronel, vai variando um pouco, né? Nós temos previstos no QPO um bombeiro educador para cada subgrupamento dos GBs, né? Do estado. E a intenção é que a gente tenha esse bombeiro educador em cada SGB, mas a realidade a gente não consegue, os GBs eles não conseguem colocar. Na sua deficiência efetiva que é uma realidade nossa. Isso, na sua grande maioria sim. Então nós temos hoje em torno de 60 bombeiros educadores que atuam aí em todo o estado, de ponta a ponta, como eu disse, de maneira... Com a mesma linguagem, a mesma doutrina, o mesmo material didático, tudo igual. Sim, quanto ao material didático eu ia chegar nesse momento que nós tivemos a padronização da documentação e em segundo plano desenvolver um material que seria, né, específico para o público que a gente escolheu trabalhar, que é o Fund 1, Fund 2, 4º e 5º ano, 8º e 9º ano. E o material ele tinha que ser específico. Eu estou ajeitando aí para você, fica tranquilo. Material ele tinha que ser específico e ele tinha que falar a linguagem que aquela criança queira participar, tenha vontade de ter aquele material. E aí a gente pensou nesses 2 materiais, nas 2 apostilas, né, a do Fund 1. Pode mostrar para o pessoal aí. A do Fund 1, um material bem didático, bem esse é das crianças menores. Pequenas, isso. Que aí é um material com desenhos, bem com lúdico, atividades, né? Que ele leva para casa, ele trabalha com os pais, tem um checklist aqui de se a casa está segura, se não está, se ele... É legal porque a criancinha cobrando no papai, né? Sim, aqui ele faz com os pais, né? Ele leva, mesmo para o pai ele ter contato, né, com esse material e entender que o filho dele está tendo esse Na verdade, você está atingindo o pai. Sim, também, né? Eu ia falar dos números agora, da questão de que cada criança atingida, a gente não leva em consideração um número 1. A gente, no mínimo, multiplicado por 13. Por né? 3, que é o pai, claro. Que é a mãe, que é outra pessoa que mora ali na residência. Então, o número que a gente vai falar aqui, ele é muito maior. E aí, dos adolescentes, a gente pensou num estilo diferente, que foi... Pode mostrar ali na câmera. Estilo mangá, né? Uma cartilha já menor, com uma abordagem menor, e desenhos, assim, bem expressivos, desenhos diferentes, poucas coisas escritas. Então a gente quis trabalhar esses 2 materiais de forma diferente. Como a Raiz falou, para os adolescentes eles atuam um pouco mais, né, na prevenção, eles conseguem identificar a questão do tipo de extintor, da própria manobra de desengasgo, noções de primeiros socorros. Noções de primeiros socorros, eles conseguem já atuar, uma pessoa engasgada, manobras de RCP, desengasgo de bebê. Então, isso aqui não está na apostila das crianças. Sim, só está nos adolescentes. Isso. Mas o senhor está vendo que uma linguagem bem diferente. Sim. Adequada para a idade. Adequada para a idade.
Eu tô vendo e me chamou a atenção, você tem um desenho aí que eu não sei. Quem você sabe quem fez essa? Sim, esse rapaz aqui, ele chama, o nome dele é Magenta King. Eu tô vendo porque tem muita imagem aí que a gente conhece dos manuais. Sim. Até dos próprios manuais de treinamento dos bombeiros, né? Ele conseguiu colocar isso numa linguagem, né? É o mesmo desenho, Específica. mas específica para a idade. Eu achei interessante eu isso. acho essa imagem aqui fantástica, que é olha só, mangá, né? Total. Mangá. Então, assim, a gente quis, né, fazer esse material que ele tivesse vontade de. Porque se você levasse uma cartilha assim para ele, pro adolescente, não teria estímulo. Já se levar uma dessa para criança. Então, mesma coisa. E aí a gente elaborou esse material e aí chegou a pandemia, que pegou a gente bem quando a gente tinha elaborado toda a estrutura, padronizado tudo, elaborado o material, e aí a gente falou assim, e agora? E aí a gente teve que atuar nas escolas de forma remota, as aulas eram virtuais, as formaturas eram drive-thru, então a gente conseguiu fazer algumas formaturas aqui no Colégio da PM, que o carro, as crianças vinham com o carro, o Faísca ficava lá com o certificado, e as crianças passavam com o carro, pegavam o certificado da mão do Faísca, e aí algumas tiravam foto com o Faísca assim, mas de dentro do carro, e assim a gente teve que se reinventar na pandemia. Faísca. Você tá falando já falamos tanto do Faísca, né? Vamos mostrar, se tem um desenho grande do Faísca aí, a gente pode também colocar na edição, né? Nós temos o Faísca estilo mangá, ó. Legal, o Faísca. Todo fortão estilizado. O Faísca é o nosso mascote, né? Do programa educacional do Corpo de Bombeiros, que é protegido, né? A propriedade intelectual dele pela Fundabom. E aquele formato... Aí, esse é o que nós registramos, né? Que nós registramos. Essa aqui é uma cartilha para os pais, né? É outro material produzido também pela divisão que aí atinge os pais. Sim. Eu estou vendo aqui, queria que você falasse um pouquinho, estou vendo aqui o guia do bombeiro educador. Esse é a Bíblia do bombeiro educador. Não, na verdade esse material é lá do Coronel Mauro Lopes. É o anterior, tá. Esse aqui é um guia que ele elaborou na época, né, quando ele pensou em toda a estrutura de educação pública também, em que o bombeiro ele teria que trabalhar com base nesse material. E aí ele mandou imprimir bastante, é um guia que a gente guarda com muito carinho, porque é um material muito bonito, foi muito bem elaborado, mas hoje ele não é mais aplicado porque o material evoluiu de uma outra maneira. Porque aqui esse aqui é uma linguagem para o bombeiro educador. Uhum. E o bombeiro educador, o que ele precisa saber são coisas muito simples, já natas, né, da nossa atividade, e aí é aplicável tudo de acordo com o que tem na cartilha. Eu estou vendo mais os materiais aí que estão na espiral, o que são eles, Dai? Tá. E, como eu falei, né, a gente elaborou esse material, nós chegamos na pandemia, depois passou a pandemia, e aí nós começamos outra analogia. A gente fala que quando a gente estruturou a educação pública, a gente vendia vassouras, né? A gente ia de porta em porta, de escola em escola, falando assim, olha, a gente tem o programa Bombeiro na Escola, vocês querem aderir, vocês querem participar, a escola. Hoje nós somos a empresa de vassouras. E aí a gente vende para quem a gente pode, porque a gente tem muita demanda e pouco bombeiro educador para atuar. E os números vêm só crescendo, né? O ano passado foram cerca de 130 mil crianças, quase 8 mil escolas atingidas, então assim, só no PBE. E aí, para falar desse material aqui, os bombeiros educadores começaram a relatar, né, que eles chegavam nas escolas e encontravam crianças sem nenhuma deficiência, mas também crianças com algumas deficiências, desde deficiências intelectuais, deficiências físicas, crianças cegas, crianças com autismo, e aí precisamos adaptar o material para essas pessoas. Precisamos adaptar o material, porque a gente entregava e tinha esse material, e esse material é para uma criança que consegue ler, é para uma criança que ela tem entendimento. Então, tínhamos que fazer o processo inclusivo do programa. Sim. E aí, a Cabo Rimoli, lá do 7º GB, acho que ela já até falou. Já deu entrevista pra gente aqui já. Pensou na gente fazer uma cartilha em braille. A primeira cartilha foi essa daqui. Eu não quero deixar você nervosa, tá? Mas acabou de chegar no estúdio aqui o seu chefe, ó. Olha. O Coronel Diógenes veio fazer uma visita para nós, que hoje é o chefe da divisão. Né? Vai, eu sei que você não aguenta o Diógenes. Vem dar um oi aqui, vem dar um oi aqui.
Não. Quebrar o protocolo Ele quis fazer surpresinha. Ele quis fazer surpresinha. Tenente Coronel Dias é o chefe da divisão do Departamento Operacional do Corpo de Bombeiros. Dá licença, Coronel. Prazer em revê-lo. Daqui a pouco a gente se viu, né? Prazer em revê-lo. Deixa eu pôr aqui. A Day aqui tá dando um show pra gente, viu, Jorge? Tá explicando aqui pra gente Ô, Raiz, não foge não, vem aí, onde é que você vai? Você vai compartilhar o microfone aí, onde é que você pensa que você vai? Pode voltar. Aliás, teu chefe hoje aqui, Na verdade, eu tô só de passagem. Ele, na verdade, aqui ele é o alface de guarnição, só acompanha. Hoje são vocês que vão falar aqui. E aqui, Coronel, desculpa essa intromissão aqui, mas eu tava chegando de um outro evento. Aqui o senhor está com o rosto, né? As duas faces da educação pública, né? Eu acho que atualmente eles dois, né? O Arraiz, a Daiane, juntamente com a Rimoli lá de Estávamos falando dela agora. De Campinas, que trouxe toda a parte inclusiva, que hoje é mais do que necessário, né? Claro. Não é só politicamente correto, não, é necessário, né? Claro. Essa parte inclusiva. Eles fazem, né? Desde os primórdios da educação pública, lá, Coronel Mauro, né? Falamos dele. Então, assim, eles hoje fazem... Eu estou há 5 semanas na função, então eu estou entendendo que a educação... Você está aprendendo com eles ainda, né? Estou aprendendo, é verdade. Normal, já a nossa vida é assim, claro. Né? Agradecer, eu só passei aqui para dar um abraço no senhor, vou ficar ali no cantinho ali, deixa aí. Mas eu quero te agradecer por você ter autorizado a vinda deles, obrigado, Jorge. Isso, o senhor não pede não, o senhor manda. Pelo amor de Deus, o Leão Banguelo tem que pedir para todo mundo. Né? Leão Banguelo morde e machuca. Tchau, gente. Obrigado, Jorge. Obrigado. Você falava aí do material da Rimoli, né? Mostra pro pessoal, eu conheço obviamente esse material, mas é sensacional, né? Ele é todo em braille, né? Sim, a princípio nós tivemos a ideia de fazer uma cartilha em branco, e aí que a criança que já sabia ler em braille, ela poderia saber o que é aplicável para ela, né? Porque na verdade a gente não consegue dizer tudo que está aqui, sim, porque claro, tudo que está aqui é aplicável para ela. E aí fizemos essa cartilha, imprimimos alguma, inclusive com o apoio da Fundabom na época, para imprimir os primeiros exemplares. E aí chegou um momento que a gente falou assim, tá, e essa cartilha ela vai parar lá na mão dos pais, e os pais que não sabem, né, fazer a leitura do braille, não vai saber o que a criança aí tinha que produzir alguma coisa para os pais. E aí nós fizemos um estudo tal para que a gente conseguisse imprimir esse braille na própria apostila. E hoje nós temos o braille na própria apostila. E o curioso, quer dizer, é a mesma apostila em termos de figura, daquela história toda, porque os pais podem ter acesso, o professor, e o braille por cima da impressão. Para permitir, inclusive, que o pai faça a atividade, né, que é a atividade que é feita em conjunto com eles, já anotar aqui o que está seguro na casa, o que não está. Então hoje esse material aqui vai para as crianças com deficiência visual. E aí não paramos aí. A gente pensou um pouquinho mais além e nós estamos desenvolvendo nesse momento uma cartilha para deficiências intelectuais, não só o autismo, mas como todos os transtornos, síndrome de Down, e aí essa cartilha está em fase de produção já. Fantástico. Conte com a Fundabom. Conte com a Fundabom. Teremos aí mais um público, né, aumentando aí o nosso público, inclusivo, claro. Entendendo e sabendo se prevenir de acidentes e incêndios. Vamos fazer uma pausa aqui que eu quero oferecer para os nossos convidados um cafezinho, pode? Sim. Eu sempre ia roubar seu café lá, agora está na hora de eu te oferecer o café, né, Day? Nós estamos oferecendo aqui então para os nossos convidados, a Sargento Daiane e o Sargento Arraiz, um cafezinho do nosso Bomba Café. Como você já sabe, quem acompanha nosso podcast, o Bomba Café é o café temático da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado ao comando do Corpo de Bombeiros. Café temático, memorabilia de bombeiro, fotos de bombeiro, ponto de encontro de veteranos, não só dos veteranos, como o pessoal da ativa, todo mundo vem tomar café aqui, vem almoçar aqui. Fica feito o convite caso você não conheça. Aproveita a visita, sobe no primeiro andar, visita a lojinha da Fundação, parceria com a SOS Sul. Lá você encontra memorabilia, camiseta, chaveiro, boné, um monte de coisa. Quer dar um presente? Vem ver se não tem aqui na lojinha da Fundabom. A molecada adora. Feito merchan, só vão tomar um café. Ô Day, eu queria que você falasse assim que a gente tomar esse cafezinho aqui, sobre a abrangência desse projeto. Você me trouxe aqui, claro, eu estou na reserva, estou desatualizado, eu fiquei até bastante impactado positivamente, né, por alguns números que você me mostrou aqui, né,
Mas a gente hoje já, esse programa, não dá para dizer que ele é um projeto, ele é um programa. Efetivamente ele está a todo vapor, né? Quantas crianças nós estamos conseguindo impactar com esse programa, Dai? Então, no ano de 2023, nós tivemos esse número que para a gente foi uma surpresa e a gente espera ultrapassar ele esse ano, de 120 mil crianças. 120 mil crianças no estado? No estado. E coisa que vem só crescendo. No ano de 2022, que foi logo depois da pandemia, 80 mil. Durante a pandemia, alguns também impactados. Mas como eu falei, Coronel, a gente não pode considerar esse número só, né? Porque eles são esponjas e são vetores de conhecimento, né? O que eles aprendem lá na escola, inclusive a gente tem vários relatos, várias entrevistas, várias matérias jornalísticas de crianças que aprenderam e que aplicaram, como o senhor já até falou, a Raiz falou, conhecimentos. Exemplos práticos, né? Exemplos práticos. Temos um exemplo, eu não lembro onde que foi o município, mas a criança ela conseguiu tirar a vizinha, que era uma idosa, da casa que estava pegando fogo, por conta de uma panela, uma frigideira que a idosa deixou no fogo, e ele conseguiu tirar essa idosa de dentro da casa e depois falou aos bombeiros que tinha sido por conta do conhecimento que ele adquiriu. Então, assim, são muitos relatos, muitas mães vão até as escolas agradecer a participação, a oportunidade de ter conhecido o programa, as próprias escolas. Quando a gente solicita para as escolas alguma coisa, alguma matéria, eles atendem assim com uma prestatividade, porque eles entendem. Sim, tem um grande interesse, né? Ele desperta um grande interesse. Sim. Eu vou aproveitar uma pausa para você tomar seu café, eu vou ler mais alguns números que você me forneceu. Foram atingidas, em 2023, pessoal, 1.747 escolas estaduais, 9 escolas federais, 4.788 escolas municipais. Esse é um trabalho que a gente fez em conjunto com a Fundabom, né, com um acordo de cooperação com a Prefeitura de São Paulo. 896 escolas particulares, 702 escolas sem cadastro, total 8.142 escolas. É bastante coisa. Tem ainda como crescer e eu tenho certeza que vocês vão crescer, mas os números já são bastante admiráveis. Bastante admirável. Mas a gente está falando tanto do programa Bombeiro na Escola, que é sem dúvida nenhuma o carro-chefe, mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as outras coisas, né, que vocês também estão fazendo, né? E aliás, uma relativamente recente, né, Dai, que é a plataforma, né, de educação online. Fala um pouquinho sobre a plataforma. A plataforma ela também foi uma iniciativa dessa época da reestruturação, né? A gente pensou, a pandemia ela mostrou pra gente que o ensino à distância era uma realidade que não muda mais, não volta muda, mais. Exatamente. E aí a gente identificou essa necessidade, cujo senhor era comandante quando tudo saiu, né? Foi graças ao empenho do senhor e a ajuda que o senhor deu pra gente que o nosso... Eu só dei mais um chutinho na bola que já estava andando. Mas foi o chute, o gol. Foi o gol. E aí a gente pensou que tinha que ter uma plataforma voltada para o público externo, né? Para a comunidade. Para a gente desenvolver alguns cursos que levasse esse conhecimento para aquele público que não era atendido pelo PBE, que não era atendido pelas palestras, que não era atendido pelas CIPATs, ou por outros projetos e programas e operações do bombeiro, da educação pública. E aí a gente entendeu que tinha que fazer essa contratação de uma plataforma à distância, fizemos o projeto. No ano de 2021, esse projeto foi aprovado, e aí a gente começou a construção, identificamos que a gente tinha que fazer 2 cursos, que é o curso de primeiros socorros e o de incêndio, com noções de primeiros socorros e noções de incêndio, de prevenção de incêndio, e um curso para crianças e um curso para adolescente. Então nós temos lá hoje esses 4 cursos, né? Plataforma aberta, qualquer um pode fazer. Totalmente EAD, a nomenclatura dela é auto-instrucional, porque não precisa de mediação de nenhum tutor, de nenhuma pessoa do Corpo de Bombeiros. Cursos desenvolvidos pela gente, né, pelo Corpo de Bombeiros, pela Divisão de Educação Pública, em parceria com as comissões, então comissão de resgate, comissão de incêndio, que valida os nossos conteúdos. E aí, desde então, nós lançamos a plataforma em 2022, e aí desde então também, hoje nós temos
53 mil mais ou Eu menos. tô com esse número aqui, quase 53 mil, 52.846, gente pra caramba já, hein? Sim. E Fala pro nosso pessoal como é que ele acessa essa plataforma, se quiser dar aí o endereço, depois a gente até coloca com o teleprompter embaixo depois. o endereço é educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br. E Na edição pessoa, a gente vai colocar o embaixo aqui da imagem, pode sim, deixar. qualquer pessoa pode acessar, fazer o seu cadastro. Repete de novo, então, é educação? Educacão, na verdade. Educacal, né? educacalpublica.corpodebombeiros.sp.gov.br. Ótimo. E qualquer pessoa, que eu digo é qualquer pessoa, desde a criança até o idoso, tem conteúdo lá para eles mergulharem aí em conhecimento atinentes aí à prevenção de incêndio e acidentes. Inclusive o curso de criança tem joguinhos, é totalmente lúdico. O de adolescentes, a gente colocou como se ele participasse de algumas ocorrências e fosse o atendente 193 lá, que tem que identificar que viatura que ele vai mandar. O das crianças, ele faz um trajeto que é da escola até o quartel de bombeiros, passando pela residência, passando pelo trânsito, e cada local que ele passa, ele ganha uma medalha. São cursos muito bem bacanas. E aí a gente tem uma novidade. Conta. Aqui é lugar de contar novidade. Que em maio, Eu não falo que tem bastidores do Corpo de Bombeiro, tá na hora do bastidor agora. Que em maio... É difícil resistir esse cafezinho, né? Em maio a gente vai lançar, no fim de maio a gente vai lançar mais 3 cursos, que é sobre bullying e saúde mental, que a gente entendeu também que é uma necessidade do Corpo de Bombeiros estar atuando aí preventivamente, porque é um assunto que hoje, né, está muito aí em alta. E aí a gente está fazendo esses 3 cursos, um voltado para crianças e jovens, outro voltado para os pais, que aí não sabe, né, como que o pai vai identificar. O pai às vezes não entende como que ele identifica se a criança... Eu estou enxergando nesse projeto já um dedinho do Coronel Diógenes. Então, sim. Claro, a gente sabe onde ele milita, né? Então... E o terceiro é para os educadores, que também eles precisam entender, eles precisam ter a linguagem ali do bombeiro, falando como que eles identificam, como eles tratam. Assim, um assunto que já é falado, mas não pela ótica do bombeiro, né? Sim. Do Corpo de Bombeiros. Então esses cursos serão lançados agora no fim de maio. E aí nossa plataforma está à disposição aí para a população, para os parentes de bombeiro, para todos que quiserem. Para todo mundo que quiser avançar em conhecer alguma coisa a mais sobre prevenção, sobre o trabalho de educação pública do Corpo de Bombeiros. Fantástico. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho também, porque eu não diria que é uma novidade física, né? Que a gente enxerga, né? Que é a casinha segura. É esse o nome? Sim, Casa Mais Segura. A Casa Mais Segura, né? Eu já tinha visto algumas vezes, a gente esteve recentemente lá na LAAD, né, no estande da Fundabom, junto com o Corpo de Bombeiros, e tava lá. Fala um pouquinho sobre isso daí. A gente vem desenvolvendo alguns materiais, né, ao longo desse tempo para dar um suporte, né, para a ação, para as formaturas, para a atividade dos nossos bombeiros educadores. E a Casa Mais Segura foi uma grande sacada que nós tivemos aí há uns 2, 3 anos atrás, que ela é uma casa inflável, que pode levar para qualquer lugar, para qualquer atividade, para qualquer evento, e traz ali dicas de segurança no ambiente, né, no lar, que as crianças conseguem enxergar ali os perigos, né? Então, o fogão, a tomada, isso, né? O remédio, a fumaça, de que forma que ele tem que atuar quando tiver um incêndio, como a Raiz falou, sair abaixado e tal.
E aí ela consegue, é uma casa totalmente imersiva em conhecimento, e aí elas ficam ali puxando, a gente tem uns velcros que puxa, que tem as perguntas, as respostinhas para eles estarem, né, tendo contato, como que ele faz um plano de abandono. Como é que as crianças recebem isso aí, Odair? Eu não tive ainda esse contato, né? Porque a gente estava numa feira, num lugar de adulto, tal, o pessoal acha interessante, mas como é que é com as crianças isso aí? Acho que a Raiz... Você, né, Raiz? Você que é bombeiro educador, conta pra nós aí. E é bem recente. Na minha formatura, 23 de fevereiro, eu fiz o contato com a nossa amiga Sandra Daiane, de pronto. Ela sua formatura do sargento, CBS, tá? Lá na ESMA, na Escola de Bombeiro em Franco da Rocha. E foi montado lá a casinha. E aí, ao final da formatura, eu não vou recordar quem, que era muita gente, mas algum amigo formando comigo, eu lembro dessa frase: Raiz, meus filhos amaram a casinha, não queriam nem ver a formatura. Que a mãe, então ele falou assim, a mãe tem que ficar lá com as crianças na casinha. E não vinha ver a nossa formatura, então ficou na casinha lá. Não viu o papai se formar. Papai se formando, porque elas amaram a casinha. E foi gostoso de ouvir isso, porque realmente era para elas estarem lá, né? E o passo a passo. Quando teve também o lançamento na exposição, isso que eu ia falar, no aniversário do bombeiro, né, que é a corrida e tudo, então lotado as crianças lá. E esse ano a gente conta, teremos a corrida do bombeiro esse ano, aliás teremos 3 corridas esse ano, né? Mas a primeira agora no dia 7 de julho, tá certo? É dia 7 de julho, Cris, a corrida? 7 de julho, né? Já aproveito para dar aí a primeira notícia. Embora a gente já está com quase 300 inscrições vendidas já. Eu acho que esse ano a corrida vai ser 301. Você já 351 então, não 350. E claro que a gente conta que a casinha esteja lá também, assim como nos eventos, né? É uma ideia, Rai, genial, né? Porque pô, ela é didática, ela tem um apelo, né, fantástico, e você consegue exatamente comunicar, né, a ideia, né, que a educação pública tem de prevenção para as crianças. Tá certo isso? É perfeito. A casinha, ela é assim, ela enche os olhos da criança de longe e aguça a curiosidade dela. Quando ela vai com o pai, como a sargento disse, cada velcro, ela olha e ela para, ela pensa, ela reflete aquilo ali. Ela identifica dentro da casa dela mesmo. E a criança é rápida, né, Raíssa? Mas a molecada hoje é... Na hora que ela levanta o velcro, vê a resposta, vê o que é, já vai para a próxima etapa e passa, ela quer passar de novo. Ela quer passar de novo. A primeira vez ela vem ali desconhecida. A segunda ela já enche o peito e vai, já sabe tudo. E vai mostrando, aí ela começa a mostrar para a mamãe. E é nítido isso. A gente vê, eu lá no aniversário do bombeiro, eu observei isso no Ipiranga. A criancinha entrou uma vez, entrou de novo, aí eu vi a próxima criança vindo com a mãe e com o pai. Passou a primeira vez quietinha, a segunda ela já estufa o peito e vem a mamãe apontando ao papai e fala, ela mostrando o pai para a mãe. Genial. É fantástico. Fantástico. E a gente tem outros projetos, Coronel, de fazer, por exemplo, lá pro pessoal do GBMAR, uma casinha, mas não é uma casinha, seria uma ilha segura. Com a ideia da prevenção do afogamento. E com a ideia de ser um material inflável, que ele consiga ali... Coloca ali na areia, onde a molecada tá na praia. Porque a aceitação da casinha foi tão fantástica, da ideia, que, por exemplo... Dai, conte com a fundação, porque esse é o tipo de coisa que a fundação tem uma facilidade enorme de vender esse projeto aí. Sim. Pô, conte com a gente. Mesmo porque a casinha, ela quer ser... Tem uns estados aí que já quer copiar a gente. Não, já está protegido, vai ter que pedir para a gente. Mas é claro que a gente vai conceder, sim, porque a gente tem um interesse em proteger a vida. Essa é a nossa missão, essa é o nosso objetivo, né? Daí, que mais? Poxa, tem coisa essa educação pública, hein? Sim, tem bastante. O que mais, Raiz? Eu vejo que é muito interessante a questão dos folders. Fala um pouquinho sobre os folders. O bombeiro educador, quando ele vai... Como foi dito aqui pelo senhor, pela sargento, o bombeiro por si só, ele já é um bombeiro educador. Quando nós estamos ali na prontidão 24 horas, em qualquer lugar do estado de São Paulo, desde o mais recruta que está no estágio, até o mais antigo que está nas vésperas de se formar, quando vem algum paisano, uma pessoa civil, e vê o quartel do bombeiro, e passa a criança lá, papai, o bombeiro de pronto, vem cá, quer tirar uma foto no caminhão? E as crianças querem. Aí entra, o bombeiro já vai conversando, falando, não pode mexer no fogo, já vai pincelando ali mensagens de prevenção. E esses materiais, esses folders que foram produzidos pela educação pública, eles vêm com a mensagem muito direta, muito objetiva, que serve para todas as faixas etárias. Então, o bombeiro educador, ele entrega nas escolas, nas palestras, nos eventos, muitos desses materiais tem nos quartéis e os bombeiros eles vão entregando. Agora na prontidão onde eu estava na Lapa, de uma ocorrência para outra, a gente terminava a ocorrência, a gente entregava o folderzinho. Então ele tem vários temas
o decorrer do ano todo, para cada momento, o engasgamento. São vários folders que a educação pública desenvolveu. E tem um detalhe muito importante: quando a pessoa recebe, tem esse QR Code. Tem o QR Code. Pelo QR Code no celular, a pessoa acessa, ele vai ter acesso a todos os folders, a todo o conteúdo. Todo o conteúdo da educação pública. E assim, é gratuito, é prático, está a um clique da pessoa. Então é algo que quem estiver vendo, ouvindo, acessar o site que a Daiane Sargento passou e vai estar na edição, como o senhor disse. Na edição, inclusive, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o QR Code. Vamos colocar no QR Code, vai ficar durante toda a exibição do programa. O senhor vê, é um folder que ele é frente e verso, com uma linguagem bem direta, bem prática, é muito simples de entender a mensagem de prevenção para todas as faixas etárias. E assim, a gente está prevenindo salvar vidas. Esse folder ele é muito bom que chegue para as pessoas. Ô Dai, como é que, por exemplo, eu estou assistindo esse podcast, eu sou diretor, eu sou professor de uma escola particular, como é que eu faço para entrar em contato com esse programa aí? Com o PBE? É. Então, nós temos diversas formas, né, Coronel? Como eu disse, quando a gente começou, a gente tinha que oferecer. Hoje a gente tem aquele boca a boca, né, que uma escola vai passando para outra, que vai passando para outra, que vai passando para outra. Então, hoje, praticamente toda a rede de ensino de São Paulo tem conhecimento. Mas eu estou sabendo disso agora, eu quero falar na educação pública, o que eu faço? Tá, a gente orienta todo o material que a gente tem de divulgação, inclusive a gente tem do programa Bombeiro na Escola, de acessar o quartel mais próximo da sua unidade escolar. Mas nós temos também um link que a gente direciona para todas, inclusive a gente faz a divulgação dele em grupos de escolas, prefeituras. Depois eu posso passar para o senhor aqui, que a escola ela consegue clicar lá e preencher a solicitação dela. Vamos colocar então, você sabe o link de cor, senão a gente coloca na edição. É o link do Forms. Então nós vamos, pessoal, colocar na edição aí o link para você que está nos ouvindo, é diretor de escola, professor de escola e tem interesse, nós vamos colocar o link aí que você pode acessar diretamente com a divisão da educação pública para agendar aí a sua... Mas está valendo o que você falou, né? Qualquer quartel do Corpo de Bombeiros próximo da sua escola vai ter informações sobre o programa, é isso? Sim, informações sobre o programa e um bombeiro educador lá que vai atender a direção da escola, ou o interessado, e direcionar o seu quartel, o seu bombeiro educador. Então, todos já estão bem familiarizados com essa demanda e conseguem informar lá qual o quartel mais próximo, qual a unidade que pode atender. A gente já teve caso da pessoa estar numa cidade e ser de outra. Olha, eu tenho lá na minha cidade, tem um bombeiro educador lá para atender. Aí esse quartel faz contato com a gente ou faz contato com a própria unidade. Olha, o endereço é tal, o telefone é tal, e direciona essa pessoa para... Quer dizer, ninguém fica sem ser atendido, alguma. Claro. Eu queria falar um assunto muito interessante que a gente esqueceu da plataforma. Acho que nós falamos no outro, mas é interessante. É a questão da Lei Lucas, o senhor quer? Claro, fala da Lei Lucas. A Lei Lucas é uma lei que foi instituída aqui ela é federal, né? Federal. E por conta de uma criança que se engasgou, né, num passeio escolar, e aí não tinha profissionais capacitados ali para fazer aquela manobra de desengasgamento. A manobra de Heimlich. E aí ele veio a falecer, e aí foi instituída essa lei, porém ela não foi regulamentada ainda no estado de São Paulo, mas o bombeiro, ciente dessa necessidade, nós temos o curso de primeiros socorros. Pela plataforma. Nossa. Eu falei que isso ia acontecer, Dai. Mas o senhor falou isso no Eu falei. Mas não esquenta a cabeça que se tem um campeão disso aí, sou eu. Tá no script. Ciente dessa necessidade, nós montamos uma certificação, né? A gente chama de certificação porque a gente certifica a unidade escolar com as 16 horas aulas do curso da plataforma. Então a gente utiliza o curso disponível na plataforma, e aí o bombeiro educador, quando 70% dos funcionários acabam terminam o curso EAD, a gente encaminha um bombeiro educador até a unidade escolar para fazer as 4 horas aulas práticas, né? Práticas, porque a lei diz que tem que ter uma parte em EAD e uma parte prática. E aí a gente certifica através da nossa plataforma aquela escola. Então vamos supor, nós temos lá 100 professores, isso voltado para os professores, quem tem que ter, para os profissionais da escola, não só professores. Então, sim, pessoal da direção, terceiros, quem tiver lá. Cantina, cozinha.
Então, eles, tendo 70% desses funcionários que realizaram o EAD, a gente manda o bombeiro e aí eles recebem o certificado de cada participação. E a escola depois recebe o certificado de que a escola teve aquele reconhecimento de que os profissionais participaram da parte prática EAD, e aí, né, atende aí a Lei Lucas. Então, se essa lei for regulamentada futuramente, que está breve, o bombeiro nós já temos todas as ferramentas já para fazer. Exatamente. Hoje nós temos na faixa de 300 escolas já certificadas com a Lei Lucas. Com a Lei Lucas, pelo esse trabalho da Divisão de Educação Pública, e os bombeiros atuando aí também na parte prática, no gerenciamento aí das solicitações. Então é um fator. E você, escola, que tiver interesse, né, é só também fazer o contato. Nós também temos um canal direto para participar, para solicitar essa certificação. Também é feito pela plataforma toda a solicitação, não só do curso, mas como da certificação. E então está aí aberta a todas as instituições escolares. É isso aí. Bom, Dai, eu acho que o fato até do teu chefe ter vindo aqui, né, a gente mostra a relevância e a importância estratégica que o Corpo de Bombeiros, o olhar que o Corpo de Bombeiros tem na questão da educação pública. Não somos só nós, a gente sabe que bombeiros do mundo inteiro têm programas semelhantes, né, porque é claro que é muito melhor você ter medidas de esclarecimento e de educação preventiva do que você ter efetivamente uma operação, né? Então todos os bombeiros do mundo inteiro enxergam e praticam esse tipo de coisa. O bombeiro de São Paulo não poderia ser diferente, até porque nós já temos esse DNA da inovação, a gente tem esse DNA de antecipar as coisas, e vocês estão fazendo isso brilhantemente. Quero agradecer, Dai, queria agradecer a você e a Raiz por terem vindo aqui. Mais uma vez, né, porque nós já entrevistamos você, a gente veio, na verdade, atualizar tudo isso, porque deu para ver que de lá até agora, né, muita coisa já andou, né, e você já trouxe aqui coisas novas, né, que são importantíssimas, né, que estão para acontecer na educação pública. Então, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez, esclarecer, trazer informação, trazer conhecimento. A mesma coisa você, a Raiz. Eu não vou dizer que você é novato na educação pública, você não é novato, você já fazia outras coisas. Só mudou de cadeira, na verdade, e mudou também de graduação, né? Como eu disse, conheci você soldado, já é terceiro sargento. Daí é a mesma coisa, era terceiro sargento quando veio trabalhar conosco aí no gabinete. O senhor vai contar Tempo para não vou contar, isso eu conto depois. Dos olhinhos. Essa é uma história longa, mas muito obrigado, viu, Dai? Obrigado pela simpatia de vocês, pela disponibilidade. E deixo aqui para vocês encerrarem dizendo o que vocês quiserem, começando pela Raiz. Diga, Raiz. Eu agradeço, eu volto a repetir, o senhor sempre foi uma referência para mim, para os meus amigos no Corpo de Bombeiros, a Sargento Daiane também. É uma grande alegria eu estar formado sargento e poder fazer parte dessa equipe, desse trabalho maravilhoso. Muito bom. Espero poder desenvolver o máximo, agradecer aos ouvintes aí, acessem as plataformas da educação pública, do Corpo de Bombeiros, e façam a prevenção na residência de vocês. Muito bom. Daiane? Também gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de trazer a educação pública, que hoje é a minha grande inspiração diária de trabalho, minha realização profissional. A educação pública, ela trouxe para mim essa realização profissional. Eu trabalho, a gente, né, tem aquele ditado, trabalhe com o que você gosta, não terá que trabalhar nenhum dia. Então hoje eu tenho muito orgulho de participar da educação pública. A educação pública hoje é um dos pilares, um dos serviços do Corpo de Bombeiros, né? Então a gente conseguiu aí, com todos esses anos de serviço, de inovações e de produtos, né, elevar a educação pública a um dos serviços do bombeiro. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui passando um pouquinho mais do conhecimento para os senhores. Estou à disposição para outras vezes trazer mais inovações, a gente não vai parar, a gente ainda vai produzir bastante coisa. A cartilha do autista, a gente vai fazer um mega lançamento, então gostaria que a Fundabom participasse com a gente. Claro. E também a ideia lá da Ilha Segura, genial, conte com a gente. Essa é top. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. Olha, pessoal, a gente fala, né, eu os conheço há muito tempo, né, por trás de cada farda, né, por um indivíduo fardado tem uma pessoa, né, então eu conheço um pouco dos dois, né, por trás aqui do Arraiz. Eu sou uma pessoa muito ligada à Igreja Católica, então trabalho, ele não gosta de falar, mas eu não vou nem falar, né, por trás aqui da Daiane a gente tem uma engenheira de alimentos, tá certo? Sim.
pessoas não imaginam isso, né? Então, para ver a qualidade das pessoas que a gente tem no Corpo de Bombeiros. Muito obrigado por vocês, muito obrigado pelas suas escolhas, pelo trabalho. Venham sempre no nosso podcast, tá bem? Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, trouxemos um pouco mais de informação do Corpo de Bombeiros. Antes de encerrar, quero te lembrar, inscreva-se no nosso canal pela plataforma do YouTube 193 BombaCast, dê o like, ative o sininho e acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.